Olá meus amigos, como vamos? Tudo bem? Aqui no escritório a gente sempre tem essa proposta de fazer um vídeo mais longo sobre um assunto e um vídeo mais curtinho, mais didático, bem mais direto. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui de forma bem clara, bastante objetiva, sobre as medidas que as empresas podem adotar durante esse período do coronavírus, tá certo? E as medidas, gente, basicamente são três, tá? A primeira é a antecipação de férias de qualquer funcionário seu, ainda que ele não tenha adquirido direito a gozar dessas férias, ou seja, ele não tenha completado, por exemplo, um ano de empresa ou não tenha completado ainda um ano de período aquisitivo necessário à aquisição desse direito, tá certo? Então a empresa pode adiantar essas férias com um aviso prévio bem reduzido. Normalmente a empresa precisa de 20 dias de antecedência para avisar o empregado. Agora isso está sendo possível com apenas um aviso de 48 horas. A empresa também tem a facilidade de postergar o pagamento do adicional só lá para o final do ano, tá certo? E ela não precisa também fazer o adiantamento do valor das férias. Ela vai fazer esse pagamento apenas lá no 5º dia útil seguinte, do mês seguinte à sua concessão, basicamente garantindo que a empresa tenha que fazer esses pagamentos só no dia em que ela pagaria regularmente, tá, o salário dos seus empregados. Essa é a primeira medida. A segunda é a possibilidade de a empresa reduzir a sua jornada de trabalho em 25%, 50% ou 70% e fazer uma redução nesses mesmos percentuais da remuneração do trabalhador. Ou seja, se houver uma redução de 50% da jornada, vai haver uma redução de 50% do salário. Se houver uma redução de 70% da jornada, vai se reduzir em 70% do salário. Porém, nessa hipótese, o trabalhador mesmo recebendo esse salário reduzido, ele vai ganhar também um pagamento do governo, chamado benefício emergencial, no qual ele vai receber uma parcela também proporcional do seu seguro-desemprego, né? Então, se ele ganhar 70%, se ele tiver uma redução salarial de 70%, ele vai ganhar 70% do seguro-desemprego. Uma redução salarial de 50%, do valor pago pela empresa, ele vai ganhar 50% também desse seguro-desemprego. Essa é a segunda medida. E a terceira medida é a suspensão do contrato de trabalho pelo empregador, ou seja, ele manda o empregado para casa sem nenhum ônus salarial para ele e o empregado permaneceria ganhando apenas os valores aos quais ele teria direito em caso de seguro-desemprego, tá bom? Caso ele fosse receber esse benefício. O que não quer dizer, tá, gente, que isso não traga ainda essas duas ocasiões trazem sim uma certa redução salarial, porque mesmo para quem ganha menos, até uns R$ 1.800, o pagamento do seguro-desemprego, ele tem um redutor, ele é calculado em cima de médias salariais, então vai sim haver uma ligeira redução salarial nesses casos. Porém, qual é a contrapartida? Qual o benefício para o empregado? Ele não pode ser demitido por um período igual à duração dessas medidas. Ou seja, se ele ficar por 90 dias com salário reduzido ou com contrato suspenso, depois que essas medidas cessarem, ele ainda vai ter mais 90 dias de garantia de estabilidade no seu emprego. Então, o objetivo desse programa, dessa medida provisória, é esse, é preservar o emprego, é evitar demissões, tá? Junto com toda uma outra gama aí de medidas que o governo vem tomando para aliviar essas pressões, especialmente sobre as empresas, tá certo? Aconselhamos piamente para os empregadores que essas medidas sejam adotadas por meio de um acordo coletivo de trabalho com o sindicato, porque existem grandes possibilidades de se questionar judicialmente o acordo que é feito de forma puramente individual com o empregado, como já foi feito pelo STF e como inclusive já foi decidido pelo ministro Lewandowski em decisão que está sujeita a referendo pelo colegiado lá do Supremo Tribunal Federal, agora no dia 16 de abril. Então, de forma bastante didática, bastante direta, empregadores, negociem essas questões com o sindicato local, para que então vocês possam fazer uso dessa redução de jornada, vocês possam fazer uso dessa suspensão do contrato de trabalho, tá bom? Como sempre, é um prazer falar aqui com vocês. Se tiverem mais dúvidas, eu tenho a oportunidade de me aprofundar um pouquinho mais nesses assuntos lá no nosso outro vídeo, no vídeo que é um pouquinho mais longo, tá certo? Aguardo as considerações de vocês, meus amigos. Fiquem em casa. Tchau, tchau.